Quero começar falando rapidamente de um caso. Depois desse caso, eu quero passar aqui para de uma maneira mais superficial ainda por outro caso do Freud. São dois casos constituintes da transformação terapêutica do Freud, ou seja, analítica, foi o que fez o Freud então investir no seu método, conhecer, desvelar o seu método, aplicar o seu método e fez com que chegasse para a gente a psicanálise no molde que é, ou nos moldes, né, que ela é feita hoje, ok? Vamos passar para o nosso quadrinho? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, para a gente poder falar sobre esses casos, eu quero já traçar aqui aquilo que de repente você sabe ou você não sabe, né? Se você é novo no canal, ou se você ainda não estudou psicanálise, ou se você estuda e não chegou ainda nisso, né? Freud ele passa por algumas transformações no seu método clínico, tá? O primeiro é através da hipnose, tá? Eu vou clarear isso para vocês, tá, gente? O método, deixa aqui, catártico, o método da pressão. Pessoal da equipe tá aí? Pessoal da equipe tá aí? Se tiver, já pode botar. Os alunos da tutoria já têm o livro, já entraram em contato com o livro, mas se você não é da tutoria, se você é da comunidade apenas, ou ainda não indicamos esse livro para você, estudos sobre a histeria, tá? Texto escrito a 4 mãos, né? Joseph Breuer e Sigmund Freud, ok? Freud e Breuer. Hipnose, pressão e finalmente a associação livre, ok? Então a gente está vendo que a psicanálise como método, ela não nasce da noite para o dia. Para a gente poder dizer que existe cura através da fala, da palavra, através do falar, a gente precisa entender esse processo também histórico aí que constitui, né, hoje o método clínico mais importante em relação ao que diz respeito à terapia, ok? Então vamos nós. Vocês sabem que Freud foi residente, né, com Charcot em Salpêtrière, né? Freud era médico, neurologista, estudou com Charcot, um grande psiquiatra da época, tá? Que utilizava um método hipnótico. Então Freud ele assistiu assim, cadeira VIP, né? Aquilo que o Charcot fazia, né? Com as suas pacientes histéricas. Quando Freud, né, tem esse encontro com Charcot, tem esses encontros com Charcot, ele vai ver uma coisa muito interessante no que diz respeito ao sintoma. Eu quero pensar com vocês sobre sintoma, apesar de que na histeria da época a gente vai ver algumas questões, algumas nuances, detalhes, né, que serão transformados ao longo do tempo. Eu queria fazer uma espécie aqui de hermenêutica. Eu queria já falar o que o Charcot fazia, trazendo para a nossa realidade. Para você não ficar pensando assim, Charcot fazia isso, aquilo, mas se fosse hoje? Não, então eu vou já falar sobre hoje, tá? Então vamos fazer o seguinte, quando eu falar sintoma aqui, eu vou dizer sobre aquilo que você relata como seu sofrimento no consultório da sua psicóloga, do seu psicólogo, do seu psicanalista, beleza? Então eu quero que você pense, Sérgio, mas eu não faço, né, análise com ninguém. Não tem problema. Pensa que se você fizesse, qual seria o sofrimento que você colocaria diante dele? Quando você discursa sobre o seu sofrimento, tá aí o sintoma. Então a gente vai pensar, tá? A gente vai pensar dessa forma. Quando, por exemplo, você tá com febre, a febre é um sintoma. Sintoma do quê? Por isso, quando a gente discursa, o nosso discurso é um sintoma. Sintoma do quê? Do nosso sofrimento. Qual sofrimento? Então, a gente já está fazendo essa alusão aí para que fique mais claro. Então, o que o Charcot fazia no corpo, no sintoma, né? No sintoma dessa galera? Através da hipnose, o Charcot ele conseguia deslocar o sintoma, olha que louco isso, de uma pessoa, isso é louco demais, gente, de uma pessoa para outra.
Isso é louco demais, mas é totalmente possível, sabe por quê? Porque esse sintoma que a gente vem trabalhando, vem dizendo, que é material de trabalho pra gente, terapeuta, é um sintoma psíquico. Diferente do que muita gente acreditava, né? Diferente do que muita gente acreditava. Vou botar mais bonitinho, né? Psíquico. Diferente do que muita gente acreditava, não era, tá? Um problema religioso, por exemplo, a histeria. Não era um problema, né, orgânico, ou seja, uma degeneração cerebral, né? Algum tipo de exame de imagem descobriria que a pessoa tem isso. Não era nada disso, né? Através dos estudos da época, das pesquisas da época, eles descartaram, lógico, a ciência, né, automaticamente já descartava, e descartaram a questão orgânica. Então, o Freud, nesse encontro com o Charcot, ele vai ter uma grande sacada de que a hipnose, então, era capaz de lidar com o sintoma do sujeito, com aquele problema que aparecia no corpo das pacientes que ele foi procurar, né, histéricas, né, por causa da histeria. Ele precisava de respostas. Bom, se não é nada espiritual, até porque eu não acredito nisso, diz o Freud. Se não é, né, eu tô já trazendo pra gente. Se não é uma degeneração orgânica, se não é algum tipo de acidente no corpo, se não é nada que o corpo justifique isso, isso só pode ter algum, perdão, só pode haver algum tipo de desvio, né, psíquico, algum tipo de descarga, algum tipo de acontecimento que a gente desconhece e que está atingindo o nosso corpo. E aí o Freud, então, nessa sacada de perceber essa variação sintomática nas pacientes do Charcot. Então ele volta para Viena e vai trabalhar com Breuer. E aí é onde eu quero entrar, tá? Num caso muito importante para a gente, caso fundador da psicanálise, junto com outro caso, tá? Que a gente não fala muito, não vê muito, que é o caso da Ana O. É o caso da Ana O. Hoje a gente vai falar até um pouco mais de detalhes para vocês. Ah, Sérgio, já conheço e tal. Não, a gente vai falar um pouquinho mais do que tá rolando, tá bom? Vamos lá. Eu não dei boa noite para alguém, acho que já dei para todo mundo. Fala, Bia. Boa noite, menino. Oi, Ivone. Boa noite. É verdade, Raquel. No filme Freud, Além da Alma, tá? Eles falam, né? Mostram esse encontro com Charcot. Inclusive, uma nota aqui interessante, tá? Sobre esse filme. Esse filme, quando ele era desconhecido, psicanálise, né? Como diz o Dunker, ela cresce no Brasil igual mato, né? Ela tá assim num momento de expansão, né, no nosso território nacional aqui, de uma maneira absurda. Porém, né, antigamente a psicanálise ainda estava encontrando a possibilidade ou as possibilidades. A psicanálise no Brasil foi muito rejeitada por conta da sua veia religiosa, né? Onde a psicanálise era um tipo de ferramenta, né? Tem linhas religiosas que falam que eram do diabo, essas coisas assim, bem para além aí da normalidade. E foi bem complicado a psicanálise, mas uma vez que ela encontrou chão, encontrou território, ela está florescendo, né? Sendo bem-aventurada como ela pode ser. Então, aí, né, porque eu tô falando isso, porque esse filme, Freud Além da Alma, você botava no YouTube e achava vários. Hoje você bota no YouTube, você não consegue achar. O pessoal, como cresceu muito, eles pediram os direitos autorais do filme. E aí você não consegue achar no YouTube fácil. Se você conseguir, manda aqui pra gente. Se você não conseguir, eu tenho uma notícia boa pra você. Você que é nosso aluno, tem acesso a esse material também. Ah, Sérgio, poxa, que pena, eu não sou seu aluno. Não tem problema, depois o pessoal da equipe vai mandar aqui para vocês também, tá bom? Só que esse está dentro da plataforma no site. Eu não sei se eles teriam acesso agora, mas a gente vai disponibilizar caso você queira.
Beleza? O Weber disse, ó, pela leitura e estudo sobre histeria, percebe-se que Freud era um excelente hipnoterapeuta. Ele não abandonou a hipnose porque não era bom para hipnotizar, como alguns dizem. Inclusive ele fazendo essa transferência. Na nova novela da Globo tem uma psicanalista, não vejo novela, foi uma casa, e uma atriz famosa que faz e tem um papel de destaque. Inclusive ele fazendo essa transferência de sintomas de uma pessoa para outra. Isso aí, Suzana, no filme, né? Agora eu conectei a fala. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguir, gente. Então a gente tem, né, Freud, então, ele volta, vai trabalhar com Breuer, só que eles, né, na verdade aqui acontecia uma espécie de supervisão entre os dois, um encontro acadêmico, né? A paciente era do Breuer, tá? O Freud, ele tinha encontros com Breuer para que eles pudessem conversar sobre esse caso, um caso onde ficou muito conhecido, né, pela Berta Pappenheim, não vou escrever, que é um nome chato de escrever, mas que vem pra gente escrito como Ana O, tá? O nome dela é Berta Pappenheim, ok? E olha só que interessante, ela sofria, a Ana O, eu tenho até aqui as anotações dela de umas aulas atrás. Ana O, ela era uma aristocrata, tá? E qual era o grande problema dela? O grande problema é que ela era uma jovem, tá, muito controlada pelos seus pais. Ela sofria um excesso de controle pelos seus pais, principalmente, diz o texto, no que diz respeito à dança, né? Naquela época você sabe que não era tão simples assim. Dançar era ou cantar ou ir para bares, festas à noite, eram de mulheres promíscuas. A ideia da época era de que uma mulher, se ela fizesse isso, ela não seria uma mulher decente, uma mulher de casa. E a Berta Pappenheim, Ana O, ela gostava muito de fazer isso e ela gostaria que ela tivesse essa liberdade. E você pode pensar assim, mas hoje isso não se aplica tão bem. Não se aplica quando o nosso filho chega na juventude, e olhe lá. Mas se você faz isso com ele na infância, o que acontece naturalmente na juventude? Das duas, uma. Ou o excesso de castração vai levar ele a vários tipos de doença, como com a Ana O, ou esse excesso de castração vai levar ele a um momento que ele encontrar a liberdade, ele vai excessivamente, exacerbadamente fazer tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu. É por isso que muitos pais hoje sofrem dizendo: o que eu fiz de errado? Eu fiz tanta força, fiz tanto esforço para poder prender meu filho, minha filha, criar eles assim, que agora estão fazendo tudo ao contrário. Pois é, não é porque você ensinou, é porque você castrou. E tudo que é castrado, quando encontra a possibilidade de crescer, cresce e vai embora. Beleza? E a Ana O é um caso clássico desse acontecimento e um dos primeiros relatados assim analiticamente pra gente. E ela queria muito dançar, ela queria viver essa possibilidade, essa realidade, mas ela não podia. E aí ela começa a sofrer um conjunto de sintomas, né? Dentre eles, eu não sei se eu vou conseguir escrever todos aqui, tá? Vou botar aqui uma palavra para poder dizer, né? Ela começou, olha só, gente, que loucura como que isso começa a agir na mente dela, né? Na vida psíquica dela e atingir o corpo até, né? Primeiro que ela começa a ver os ponteiros do relógio se deformando, né? Ela começa a ver cobras no quintal dela. Ela começa a ter esse tipo de alucinação, tá? Ela não consegue mais beber água, então ela começa a beber líquido, né? Só suco. O único líquido que ela conseguia beber era suco, né? Era literalmente a água que saía, né, das frutas. Ela comia águas, ela comia líquido, né, que possibilitava ela ingerir bastante água, beleza? Além disso, ela teve aquilo que a gente fala quando a pessoa hoje é vesga, né? Até um termo pejorativo um pouco ruim. Ela tinha o estrabismo convergente, né? Ela tinha estrabismo convergente, ela ficava com o olhinho assim pra dentro. Divergente eu não consigo fazer, mas é pra fora. Tá? O estrabismo convergente. Olha só que outra coisa louca, assim, né? Se a gente for trazer para os nossos dias atuais.
ela não conseguia mais falar o alemão. Ela só falava o inglês. Olha só que loucura. Ela só falava o inglês. Olha quantos sintomas começaram a se manifestar na vida dela. E a sacada é que o Breuer, olhando isso junto com Freud, eles começaram a entender de que, isso aqui é muito importante pra gente, de que esses sintomas estavam acontecendo, se manifestando na vida dela. Lembra do que eu falei dos pais dela, né? Dos pais excessivamente castradores, né? Vou botar aqui, como é que eu posso simbolizar a castração aqui? Xizinho? Vou botar um xizinho. Foi o que veio na cabeça. Né? Esses pais extremamente castradores geraram então, né, uma série de sintomas por conta da incapacidade da Ana O se posicionar diante da exigência dos pais dela, o desejo, olha a palavra-chave, o desejo dela se posicionar diante dos pais, o desejo de realizar a dança, o desejo de sair com os amigos. Então a incapacidade dela de lidar com os seus próprios desejos mediante a castração dos pais levaram ela a uma série de sintomas. E o Breuer e o Freud, eles têm uma grande sacada com isso. Vocês vão ver isso no livro Estudo sobre Histeria deles, que já está aqui, a equipe botou para vocês, textos de 1800 e acho que é 94, né? Ali tá de 1893 a 1895, se eu não me engano o texto é de 1894. Ou é de 1893 mesmo, não lembro. Ok? O Breuer tem uma grande sacada. Vamos botar aqui, ó, o Breuer, tá? O Breuer, ele vai entender de que esses sintomas histéricos ou a histeria, né, vinham de uma histeria, uma espécie de histeria de retenção. Tá? O que seria a histeria de retenção? Seria o fato de que a gente vive determinadas circunstâncias que nos excitam, que nos pedem, nos exigem afetos. Por exemplo, pode ser de inveja, pode ser de raiva, pode ser de sedução. A gente vive circunstâncias que nos exigem determinado comportamento baseado no afeto que está me aparecendo agora. Mas por conta... Olha só, gente, que eles já pensavam na época. Isso é basilar para o Freud pensar lá na frente também, ó. Id, ego e superego, ok? Isso é basilar. Para ele pensar na sua segunda tópica, né, do aparelho psíquico, ok? Isso é basilar. E aí o Breuer, ele vai ter essa grande sacada. Falou assim, não, a histeria de retenção é o que acontece quando o afeto ele aparece, tá? Mas aí então uma divisão, uma espécie de dissociação da consciência por conta do social, né, ou das exigências sociais. Olha só que interessante, ok? E aí o Breuer vai dizer que essa divisão, essa dissociação da exigência afetiva naquela circunstância, então, o fato da gente reter o nosso afeto levava essa descarga, então, eu tô falando alto, gente, que eu me empolgo pra caramba, levava, então, essa energia era levada, então, era deslocada, então, para o corpo, ok? Era deslocada para o corpo. E aí você deve estar perguntando assim, Sérgio, a aula é sobre a cura através da fala. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, porque é através dessas descobertas que o Freud vai descobrir a possibilidade real da cura através da fala. Qual é a diferença aqui, gente, do Breuer para o Freud? Aqui, tá? Aqui ainda, no método catártico. É de que o Freud, ele vai enxergar tudo isso aqui e vai concordar.
mas ele vai dizer que ele vai um pouco além do Breuer. Ele vai um pouco mais profundo que o Breuer. Ele vai dizer que esse tipo de desejo dela, esse tipo de afeto que nasce nela, né, ou nas pessoas, eram ligados então àquilo que ele vai chamar de sexualidade. Sacou de onde vem essa ideia do Freud? Que você ouve um monte de gente doida dizer assim: Freud tudo é sexo, Freud só fala sobre sexo. Essa pessoa nunca leu nada de Freud. Teve um menino uma vez, recém-formado na área, não de psicanálise, né, mas de psicologia, que numa conversa ele falou: você é psicanalista? Eu falei: sou. Eu falei: você sou psicólogo, trabalho na área tal. Eu falei: bacana. Eu falei assim: e aí, o que você acha da psicanálise? Aí ele falou pra mim assim: a psicanálise pra mim é igual religião. Pra você acreditar, você tem que ter fé. Aí eu ri e falei assim: mas o que você achou do livro? Eu não lembro qual foi o livro que eu citei, provavelmente foi da Interpretação dos Sonhos, que geralmente é o que me vem direto à cabeça. Eu falei assim: e o que você achou do livro tal, quando ele fala sobre isso, isso, isso? Será que... Aí ele... Não, ele não soube me responder. Eu falei assim: você leu, cara? Não, nem li. Eu falei: cara, como é que você está criticando alguma coisa que você não leu? Aí eu falei: provavelmente a sua fala é de algum professor seu que você olhou. Eu falei: até o que você está fazendo a psicanálise explica. Olha só que lindo, né? Você só está sendo aí... Aí se a gente for um pouquinho para além da clínica, a gente vai dizer que você está sendo um menino bobinho, infantil, por criticar algo que você nunca nem leu, nunca nem estudou, além da arrogância de dizer algo desse tipo. Mas são coisas que a gente vive, são coisas que a gente passou por isso, né? Essa semana no grupo aí da tutoria, né? Sobre uma crítica, né, de uma pessoa que começou a estudar psicologia e criticou a psicanálise. Gente, infelizmente é isso aí que a gente tem pra hoje. O que a psicanálise tem a ver com isso? Nada, uma vez que é o melhor método, tá, de tratamento psíquico que existe. Não tem outro melhor, não tem outro, tá? Método terapêutico de tratamento é a cura através da fala. E é a psicanálise que sabe fazer isso muito bem, tá? E vamos lá então. Então aí o Freud, ele tem essa sacada junto com o Breuer, mas eles se separam, porque o Freud, ele vai aqui lançar a ideia de sexualidade, de libido. Então Freud, ele começa a ir para além do que o Breuer falou, eles se separam. Quando que o Freud, então, ele entra, né, nessa ideia do método de pressão, né, que método consistia? O método de pressão era um método que o Freud, ele sugestionava. Vale lembrar, tá, que aqui a hipnose é um método claramente hipnótico. A catarse, ou método catártico, feito, né, empreendido por Breuer e por Freud, também era hipnótico, tá? Também era hipnótico. Mas não era nesse grau de sugestão e de sugestionabilidade que a hipnose aqui oferece. Perdão, era diferente, tá? Era um grau bem menor. Então Freud, ele muda para o método de pressão, onde ele vai colocar a mão na cabeça, por exemplo, da sua paciente, que a gente vai falar agora, e nesse movimento, né, nesses movimentos, fazia com que, assim que eu tirar a sua mão, havia uma pequena sugestão consciente: quando eu tirar a minha mão, você vai falar sobre tal coisa. Quando eu tirar a minha mão, você vai fazer tal coisa. Então ele percebeu de que isso talvez fosse mais produtivo que esse método catártico, tá? Isso aí, Eber, com quem que ele faz esse trabalho, né? E que ele vive a mesma coisa que a Ana O, tá, viveu com Breuer, quando ela fala assim: ó, fica quieto, deixa eu limpar minha chaminé. Inclusive esse método catártico aqui pro Freud e pro Breuer vai ficar conhecido por eles como talking cure. Gente, a paciente deu um nome pro método que estava sendo utilizado, capaz de curá-la, né? Sérgio, mas curou? A Ana O foi curada? Não.
O que a gente consegue mais ou menos conceber é de que a Ana O ela conseguiu sublimar, escreveu um livro de contos, ela foi responsável por um grande trabalho social com crianças que eram, não sei se eram abandonadas ou refugiadas, eu não lembro agora, mas que fez um trabalho social muito interessante, mas ainda assim lutando, né, contra esses sintomas. E engraçado, gente, que eu não falei aqui, esses sintomas que ela vivia aqui, quando o Breuer ele exercia esse método com ela, ele percebia de que na hora que havia o conflito, os seus sintomas não é que eles eram só rebaixados, eles eram deslocados. Então ela passava como que de um sintoma para outro, tá? E olha só que interessante, é justamente o que o Freud, né, estava evitando que acontecesse. Então o Freud começa a exercer esse método de pressão ali com a M, Frau M von, né, no alemão, von, tem esse somzinho aqui de F, tá? M von N, ok? M von N. Que foi uma paciente do Freud que disse para ele: fica quieto, deixa eu falar. Olha só que interessante. Então Freud ele tem um encontro com esse acontecimento. O Freud tem um encontro, né, e ressuscita acontecimentos anteriores, e ele começa então a ter uma grande sacada. Primeiro porque a M. von N era uma paciente que tinha dificuldades de ansiedade, crises de ansiedade, e enquanto em análise ela tinha certos tiques também na hora de falar, que o Freud começou a observar de maneira mais apurada. Isso tudo começou, ou se apresentou, né, de maneira mais clara na vida dela, quando ela perdeu o marido dela, e que era mais velho que ela, e a família do marido começou a meio que desconfiar ou colocar sobre ela, né, a acusação de que ela teria envenenado o próprio marido, né, aquele rapaz daquela família. Então ela começa a sofrer com isso, começa a passar por uma crise muito grande, e esses sintomas então eles são aí, eu tenho medo de falar desenvolvidos, né, para poder não caracterizar, né, aquela discussão médica alemã e francesa da constituição ali da doença, né, ou do processo mórbido e por aí vai, tá? Então, mas enfim, a doença apareceu, aí os sintomas começam a aparecer e se manifestar. Mas não foi só isso, né? Foi o fato também de que aqui a M. von N, ela disse: quero falar, me deixa falar, fica quieto. Aconteceu também uma situação de que o Freud, ele era médico, neurologista, né? E que ela relatou uma vez de que ela estava sentindo muitas dores na barriga e que isso estava se dando por conta da água que ela estava bebendo. E o Freud disse: não, isso não é por conta da água que você está bebendo, isso aí não seria um problema no seu processo digestivo. Você se lembra de ter comido outra coisa? Não, é a água. Ele falou: não, a água não pode ser. E aí ele foi fazer um processo hipnótico com ela, não deu certo, ela ficou com raiva dele, e aquele olhar dela para ele foi fundamental para que ele pudesse compreender que tipo de relação terapêutica era aquilo que eles estavam vivendo. Porque o Freud ele já começou a perceber na vida do Breuer e da Ana O um negocinho que vai ser, gente, vai ser direção, tá? No processo da psicanálise, que é a tal da transferência. Professor, eu sou novo aqui, você está falando muitas coisas que são novidades para mim. Cara, se inscreve aqui no canal, fica aqui, porque a psicanálise ela só se faz, a linguagem psicanalítica ela só se faz na presença, no círculo psicanalítico. Então, se você ficar aqui, quanto mais você ouvir, mais trabalhar, mais esses conceitos vão se desdobrar aí em relação ao seu conhecimento, e você vai absorver, tá? E vai fazer naturalmente essas conexões também, tá bom? Então, Freud já observa a transferência aqui, e ele vive a transferência aqui.
Ele vive esse processo. E ele tem uma sacada muito boa. Ele fala assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 24 horas para você poder pensar se essa angústia que você está vivendo é por conta da água que você está bebendo. Ou se é por outra coisa. Né? Perdão, gente. Se essa dor na barriga que você tem é por conta da água que você está bebendo ou é por conta da angústia que você está vivendo. E ela vai para casa e tudo mais. No outro dia, depois, né, do horário que ele marcou, ele chega lá e ele pergunta, e aí? É o quê? Gente, olha só a resposta dela. Ela já não estava com raiva, ela de uma maneira dócil, ela vira para ele e fala assim, pela minha percepção agora, eu compreendo de que essa dor na barriga não é por causa da água, mas é por causa da angústia que eu tô vivendo. Mas só porque você disse. Gente, olha só o que ela tá falando. Freud, você sugeriu isso. Essa relação me colocou à disposição ou disposta a interpretar o meu sintoma. A interpretar o meu sintoma. E aí o Freud ele vai caminhando com ela, vai percebendo essa questão da angústia dela, e aí eles vão chegar... e cabe dizer aqui, Freud estava abandonando já o método de pressão, Freud estava deixando de lado esse método de insistência, porque ela não, eu quero falar livremente, e ele começou a exercer um tipo de atividade em que, quando ele falava assim, fala sobre isso, e vinha um branco na cabeça da pessoa, não conseguia falar, ele falava, tudo bem, então fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Olha só o que está acontecendo. Fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Fala sem, sabe, se restringir. Fala mesmo que você sinta vergonha. Fale mesmo que seja constrangedor. Fale, seja lá o que for, fale. E aí começa então a aparecer aquilo que a gente tem como associação livre ou a livre associação. Gente, é na postura de escuta qualificada que surge a interpretação. Feita por quem? Pelo analista? Não. Feito pela relação. Por que que a análise dá certo? Por que que existe cura, entre aspas, cura através da fala? Por que que existe? É porque nesse processo de interpretação eu te devolvo, né? Eu te devolvo sem saber a possibilidade de você se reposicionar. Opa, peraí. Tô fazendo aquilo de novo. De você se reposicionar diante do seu sintoma. É porque quando você fala aquilo que você não falava, aquilo que você sabe, mas nega, aquilo que você sabe, mas não sabe que sabe, é nesse falar que você elabora, e ao elaborar você toma uma nova posição diante do seu sofrimento. É no falar que você encontra essa possibilidade. Sérgio, você poderia de maneira acadêmica ir mais longe? Poderia já estruturar aqui, estruturar o nosso inconsciente como linguagem, como propõe o Lacan, e aí trazer pra gente o esquema, né? O esquema L ou o esquema Z, né? Dependendo de como a gente for trabalhar aqui, né? Do Azinho, do A, do grande outro, do sujeito, a posição que a gente se encontra.
aqui do inconsciente, a linha do imaginário, a linha do simbólico, poderia, mas isso vai ficar para uma próxima aula. O que eu quero que você entenda percebe de que toda essa construção histórica, o Freud percebe uma coisa muito importante, de que ao falar livremente, você encontra lugar que você não pode encontrar em nenhum outro, de falar aquilo que é angústia para você. Vale lembrar que essa angústia, que ela então, a Amy von N, ela aceita de que provoca a dor na barriga, ela vai lembrar, através da livre associação, olha a sacada agora. A Amy von N vai lembrar, através da livre associação, do dizer e continuar dizendo, do falar e continuar falando, ela vai rompendo barreiras memoriais, em que ela vai falar assim: lembro de que quando eu era criança, assim como a Ana O, né, tem algumas questões que eu não vou voltar, né, já passei, mas ela lembra assim de quando eu era criança, a minha mãe botava um prato de comida para eu comer, eu não conseguia comer tudo e dizia que eu não queria mais. E minha mãe, como forma de punição, ela pegava essa comida horas depois, quando eu estava com fome ou querendo comer qualquer coisa, e me obrigava a comer. Me obrigava de tal maneira que aquele prato já estava frio e os meus dentes eram muito pequenos para poder cortar a carne. Então eu sentia muita dificuldade, muita dor e era desgostoso. E o Freud ainda fala no texto de que ela faz uma cara repulsiva, como que fantasiando, discursando sobre a sua própria fantasia em relação ao que acontecia, dizendo sobre como se ela fosse uma pessoa, como uma terceira pessoa contando sobre a vida de uma criança que estava comendo um bife frio, obrigado pela mãe, horas depois, e que não tinha nem dente grande para isso. A angústia dela, que aparece nela circunstancialmente, que faz ela sofrer que aparece por conta da acusação da família do marido, tá ligado ao fato, ela angustiou, e essa angústia provoca então dores no estômago. Por que no estômago? Porque era isso que ela sofria quando a mãe obrigava ela. Olha como isso tá, né? Essa linha da nossa vida tá ligada. Ela pode ter várias interrupções, mas ainda assim é uma linha. E é assim que a vida desenvolve. A nossa vida psíquica, fragmentada, né? Perdida em alguns aspectos, difícil acesso, mas ainda assim é isso aqui. Ok? Então ela tem essa grande sacada, ela descobre que não é questão da água, e o Freud então descobre aquilo pra gente que vai ser um método que te leva à possibilidade de, não é curar, né? Vamos ser sinceros, curar do quê? Né? Do seu sofrimento. Hoje você está sofrendo disso, amanhã você está sofrendo de outras coisas, mas de uma certa forma de rebaixar o sintoma e entrar em tratamento e tratar. E aí o Freud ele vai dizer: eu só quero alguém que consiga amar e trabalhar de maneira equilibrada. Isso é a cura pela palavra. Isso é psicanálise. E eu te desafio a encontrar isso em outro lugar. Você que é novo no nosso canal, eu te desafio a encontrar isso em outro lugar. Ok? Isso porque a gente nem entrou em Lacan. A gente só fingiu falar aqui do esquema, de um dos esquemas dele, né? Porque a gente nem entrou. Que é a psicanálise, a cura pela palavra, por que pela palavra. Isso vai tomar mais sentido ainda em Lacan. Onde a gente vai perceber que eu falo, e quando eu falo, né, eu me comunico, e ao me comunicar eu tenho um receptor da minha mensagem, mas esse receptor que se assemelha a mim, que se aproxima em mim, na verdade é uma imagem que eu criei, que não é ele, mas que funciona como o eu mesmo e destinatário da minha mensagem.
Então, quando eu falo com o outro, não é que eu esteja falando com aquele como indivíduo, eu estou falando comigo mesmo através da imagem que eu crio daquele indivíduo para me alcançar. E aí a gente vai fazer um jogo de posições, de posicionamento do discurso. Coisa que vocês vão ver um pouco mais para frente.